3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Muito obrigada pela sua participação, você que está nos assistindo aí através das redes sociais ou lá no nosso site também, novotempo.com/contracultura. Você que nos ouve através do podcast Contra a Cultura, aí no seu aplicativo, no seu smartphone, ou você que nos ouve através da Rádio Novo Tempo também, de qualquer lugar do Brasil. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu carinho aqui no Contra a Cultura. Não estou só, Maiara Costa voltou. Eu voltei, Bianca. Tudo bem, Maiara? Tudo bem. Você estava presa no centro igual? Eu estava presa no centro, no hospital, naquele dia. Naquele dia, Centro de reabilitação. Isso, não. Você já está curada? Você está curada, Maiara? Quase 100%. Quase Ainda 100%. ficou um resquício. É. Mas que bom que você está de volta, viu? É ótimo. Isaac Rezende também sempre. Esse não fica preso no centro, ele não fica tem crise doente. de sinusite, ele não Não. tem nada. Até porque, né, Bianca, chega uma fase da vida que a gente tá careca de saber que não vale a pena ir no médico. Tem coisa que não adianta resolver. Isaac. Tava comentando com a Bianca aqui que nós é do tipo que se pegar uma doença, assim, terminal, a gente morre, mas não vai no médico, né? Mais ou menos. Toma, sei lá, vitamina C. Não, mas olha, vamos mudar essa Vamos, realidade Bianca. nossa aí, esse comportamento, né, Isaac? Vamos. Muito bem, Contaminados pela Santidade, esse é o título Como é do que é? nosso episódio de número 10, Contaminados pela Santidade. É contrassenso isso aí, né? É contrassenso total e absoluto. Mas santidade contamina a gente? Tipo, No conceito que talvez nós tínhamos sobre esse assunto, não. Mas, biblicamente falando, sim. então, tô curioso pra ver isso aí. Olha aí, então. Contaminados pela Santidade, esse é o nosso título do 10º episódio. Tá acabando, hein, galera? Falta mais 3 episódios Falta aí três. Ainda bem. pra começarmos uma outra série. E a que outra série vai ser de arrepiar. vai ser de revelações. Uma atrás da outra. Olha aí, então a próxima temporada, fica ligado, a gente já vai divulgar o título aqui, tá? Bom, e aí, Contaminados pela Santidade, como assim, Maiara Costa? Exatamente. Como eu disse, às vezes o conceito de santidade que nós temos é que para algo ser santo ou para nós sermos santos, tem que ser no sentido literal de separação. Você não pode se envolver, você não pode se misturar. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que aquele que é a santidade, ele veio e se misturou com a galera. E como nós estamos falando de mordomia 360 graus e a mordomia é serviço, como é que eu entendo, então, né, o que é ser um servo santo perante Deus e perante as pessoas? É sobre Então isso que nós essa vamos questão de conversar. contaminação é porque a própria santidade, o próprio Cristo, aquele que era santo de fato, se misturou com a Exatamente. gente e ele fala pra gente fazer E a ele mesma coisa. influenciou as pessoas com com quem ele era, né? Então, se nós somos servos de Cristo, por isso mordomia cristã, nós também precisamos aprender a influenciar mais e ser menos influenciados. Inclusive, o título do guia de estudo é A Função da Mordomia Cristã, ou seja, exatamente isso que a gente vai estudar essa semana, né? A função de tudo que a gente conversou até aqui, né? Colocamos Qual é o objetivo de tudo isso? Exatamente, colocamos aqui todo o conceito, a explicação do que é mordomia cristã, o que é dízimo, o que é oferta, enfim, ampliamos essa visão e hoje vamos falar especificamente sobre, tá, e aí? O que eu faço com tudo isso? Né? A função do mordomo. E aí? Que função... Exatamente. O verso-chave aqui não fala pra gente, ó, Deus não nos chamou pra impureza, e sim pra santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Esse aí mesmo. Se Deus não nos chamou pra impureza, como é que minha santidade pode ser, ou minha santificação, pode ser algo contaminante? Por isso que eu disse que era contrassensual, É contracultural? contracultural o título proposto. Claro que aqui o texto... Maiara na mira na mira da verdade. Na mira da Maiara. O texto aqui, a gente não pode descontextualizar, certo? Certo. E Paulo está tratando ali... Não só o texto aqui, como como o texto nenhum acolá outro também. texto, né? Nem aqui nem acolá, isso mesmo. 1 Tessalonicenses 4:7, Paulo está falando ali de uma impureza específica. Né? A impureza, o tipo de impureza que ele está falando ali é da lascívia, da luxúria, da impureza sexual. E provavelmente ele estava tendo esse tipo de problemas ali com os tessalônicos. Só que trazendo
o consenso da impureza para um âmbito geral, e dentro daquilo que nós já estudamos até aqui, o que é ser santo, né? No contexto geral da Bíblia. A palavra santo, ela tem vários significados, mas o significado principal dela é alguém que é separado para um uso específico. Kadosh. Kadosh no hebraico e hagiasmos no grego, né? Então é você ser consagrado, é você ser separado para um uso específico. Então, se nós formos analisar esse conceito em toda a Bíblia, nós vamos perceber que Deus, ele separa coisas, ele separa lugares e ele separa pessoas para o seu uso, para que ele possa usar. E as coisas, elas são santas por uma santidade imanente que produz deles mesmo? Não. Qual que é a relação da santidade? A Pessoas, santidade, objetos, lugares? ela é algo que é imposto pelo próprio Deus. Ela Então, vem de Deus para a pessoa, não não é é uma- da pessoa para Deus. Não é uma coisa que eu alcanço. Não. O Não é uma próprio coisa que eu oferto texto, ó, pra Deus. o próprio texto diz assim, ó: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então, a primeira informação que eu tenho aqui, quem me chama para essa condição de santidade é o próprio Deus. Se você ler aí o verso 3, lê na sua versão, Bianca, 1 Tessalonicenses 4, verso 3, vai mostrar um outro aspecto, um outro ponto de vista. Será que tem Tessalonicenses na minha Bíblia? Olha, Tem, achei. deveria, né? 1 Tessalonicenses 4, verso 3, que Tem uma 4, Tobias, 3. está dentro Judite desse aí. contexto, né? A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Ou Deus. seja, então o que o texto começa dizendo para nós? Que a santidade é a vontade de Deus para nossa vida. E a pergunta que a gente pode fazer é: por que a santidade é a vontade de Deus para nossa vida? Aí tem um outro texto que o próprio Guia de Estudo cita, que é 1 Pedro 1, verso 16, que vai dizer assim, ó: porque está escrito, sede santos, porque eu Sou santo. sou santo. Pedro está fazendo aí uma menção ao que está escrito em Levítico 11, verso 44 e 45. Em todo Levítico 19 também. Em todo Aliás, Levítico 19, aparece exatamente, constantemente, porque né? o Levítico vai ser a explicação do que é ter uma vida santa, né, aos olhos de Deus. Então a gente percebe que essa vida separada no sentido de ser de uso exclusivo de Deus é a vontade de Deus para nossa vida. Só que a gente percebe também que o modelo de santidade que nós temos é o próprio Deus. Aí a pergunta que fica é: como é que Deus se relacionou com os seres humanos que eram contaminados pelo pecado? Como é que foi esse relacionamento? Aí o próprio Guia de Estudos trouxe para nós aí um contexto bem interessante do Antigo Testamento, que era a questão do santuário. Então, só para frisar uma coisa, para ver se eu entendi e se o nosso amigo telespectador, ouvinte, né? O que quer que seja, mas provavelmente pode estar no ouvinte ou YouTube, pode estar telespectador. ouvindo, né? Aham. Mas como bem lembrou o Thiago, tela é a distância, né? É O isso cara aí. que tá expectando a distância, seja de ouvido, seja Exato. de olhos. Mas, então, assim, Deus, ele é o centro da santidade, a santidade emana de Deus, correto? Exatamente. Então, uma coisa, lugar, pessoa, tempo, né? Tempo também pode Tempo ser também. santo. O grau de santidade dessa coisa, pessoa, tempo, objeto, lugar, aumenta ou diminui na relação de que isso se aproxima de Deus. Ou de que isso está ligado a Deus. No sentido de que, sim, se eu não estou ligado em Deus, Eu não sou santo. não tem como eu me santificar. Não. Mas não tem atividades, jornadas espirituais, jejuns, orações, Nada do que eu obras, faça. disciplinas espirituais. Não. Por exemplo, se eu ficar sem assistir TV por um mês e ficar comendo só salada, eu não me Ô, santifico? massa, hein, Não. Isaac? Muito bom. É? Não. Porque a santidade não vem daquilo que eu faço, mas daquilo que Deus é. Então, quando a Bíblia fala sede santos, não é algo que emana de mim. Não. Não é algo que eu tenho como fazer. Se a Bíblia Mas é algo terminasse que eu tenho assim, como buscar? tem algo, eu posso buscar, mas eu tenho que buscar em quem? Em quem é a fonte de santidade, que é o próprio Deus. Então, a questão da santidade aí, pelo que nos mostra a Bíblia, ela envolve, sim, as coisas que eu faço. Sim, ela envolve. Levítico 19 vai mostrar isso para nós. Uhum. Porém, por que vai envolver as coisas que eu faço? Porque aquilo que eu faço vai demonstrar aquilo que eu sou. Então, por que Deus fala assim, sede santos? Porque eu sou santo. Então, quem é o modelo de santidade para vocês? Sou eu. Cristo. E Deus, conforme nós estudamos na primeira lição desse guia, dessa série,
ele nos criou para sermos imagem e semelhança dele. Esse é o propósito, né? Então, quando nós buscamos, né, voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus, nós cumprimos a passamos função. viver em santidade. E a gente cumpre a função da mordomia. Fecha legal aqui mesmo, né? Porque a gente sempre falou do propósito, né? Essa questão do propósito tá aparente em todos os episódios praticamente, né, Isaac? Amor, propósito, missão, enfim. Isso aí sempre a gente vai cair nesses tópicos, né? Então aqui a função da mordomia é cumprir esse propósito de nos parecermos exatamente, cada vez mais com Deus, Cristo. que foi para isso que nós fomos criados. E agora né? interessante, né? Qual a primeira coisa na Bíblia que Deus chama de santo, ou que ele santifica? É um dia. Certo? Exatamente. É o sétimo dia da semana. Certo. Que está dentro do contexto que a gente já estudou aqui no contexto da mordomia, que é do propósito do ser humano. Então Deus cria o ser humano, dá para ele uma função, uma tarefa de trabalho, mas ele fala, olha, antes de você começar essa tarefa, você vai descansar, você vai começar por um descanso, dentro do sétimo dia, que eu estou santificando para um propósito diferente, e é para você descansar nesse dia. Para quê? Qual o propósito de eu descansar num dia que é santo? O sábado ele é colocado como selo da criação para um lembrete específico. Olha, você vai trabalhar e você vai ser minha imagem e semelhança, você vai realizar as funções que eu realizo, só que você precisa se lembrar de um negócio, você precisa se lembrar de um negócio. Não é você quem providencia as coisas. Não é você que trabalha no sentido de produzir, de fazer. Você só está dando continuidade àquilo que eu coloquei. Então a soberania de tudo é minha. E para te lembrar disso também, não só vou te dar um sábado para isso, mas também uma árvore para te lembrar de que o bem e o mal quem define sou eu. É muito importante a gente definir isso, porque quando a gente for lá no final para falar sobre as 3 mensagens angélicas, quando a gente vai falar de Babilônia, que é o contrassenso da santidade, tudo isso vai estar ligado ao Éden. Tudo isso vai estar ligado lá ao sábado e à árvore do bem e do mal. Então, a gente precisa entender, quando Deus separa uma coisa para ser santa, é para que a gente tenha íntima comunhão com Ele, para que isso nos remeta a Ele como soberano sobre as nossas vidas, né? Então, quando a gente tenta estabelecer a nossa própria santidade, a gente vai falhar miseravelmente, porque a gente vai justamente se esquecer lá do sábado, se esquecer da árvore do bem e do mal e tudo que a gente fez. Mas enfim. Muito bem, o episódio de hoje tá muita informação, Não, muita tem, coisa tem, e tal. vamos- Então, assim, ó, vamos sistematizar isso daí. vamos resumir aqui. A gente tá falando contaminados pela santidade, a Mayara deu a explicação aqui de começo. A gente tá falando sobre a função da mordomia, ou seja, tudo que a gente discutiu aqui, pega tudo isso e fala, e agora, Senhor, o que eu faço? Agora você vai cumprir o meu propósito. Qual é o propósito? Se parecer comigo. Exato. Se parecer comigo. É para isso que eu quero que você seja mordomo, para você se parecer comigo. Aí o nosso guia de estudo traz aqui Cristo como centro, ou seja, ele é o mordomo top das galáxias, entendeu? É esse mordomo que você precisa seguir. E a lição também traz, o nosso guia, a questão da doutrina do santuário, que geralmente as pessoas não conseguem entender a doutrina do santuário. E ainda mais pegar a doutrina do santuário e falar, isso aqui tem a ver com mordomia? Como assim? O que é isso? Só contextualizando aqui, às vezes a gente tem algum amigo ouvinte que não seja adventista, porque a doutrina do santuário ela é muito exclusivamente adventista, né? É até um ponto assim de discórdia, muitas vezes de discussão. E também para o nosso amigo adventista que cresceu na igreja, mas que realmente nunca parou para estudar, como eu, por exemplo. Eu também. Eu nunca parei para estudar o santuário a fundo. Mas essa visão A gente panorâmica. entende e tal algumas coisas, mas... Uma ideia bem simplista aqui é de que... Aí você fala assim, mas o adventista ele não acredita que a cruz foi suficiente. Não, a gente acredita que a cruz, dentro da sua função, foi suficiente. Qual que era a função da cruz? A função da cruz era a mesma função do altar, lá no santuário, que era o quê? Fazer o sacrifício do cordeiro. Só que depois do sacrifício do cordeiro, haviam outros rituais no santuário que precisavam ser feitos. A purificação do santuário, a expiação dos pecados. Então, na cruz, Cristo é oferecido no altar, ali no pátio do santuário. Aceito completamente uma oferta totalmente fundamental e exclusiva e completa no que ela precisava ser feito. Agora a gente entende que Cristo lá no santuário celestial, ele está dando continuidade naquele processo que acontecia no santuário, de expiar os nossos pecados, de purificar não só em nós individualmente, mas extirpar o mal do mundo. Porque o pecado ele vai sujando não apenas as nossas vidas, mas o universo todo está contaminado o quê? Com a dúvida, com a desconfiança, com o viés, com Babilônia, né? Então a ideia é de que o santuário está purificando o mundo. Porque qual que é a ideia do santuário lá no conceito de Levítico, de Números, de que o santuário era a manifestação da presença de Deus. E como Deus ele é santo, a santidade dele é tão pura e boa que ela é a fonte da vida, ela que nos traz vida, que nos traz a sobrevivência. Mas se a gente se aproximar dela no jeito que nós estamos por causa do pecado, a Nós gente somos é destruídos, sim.
É como se fosse o Sol. Pega o Sol. O Sol é ruim? Não. Não, o Sol ele é fonte de vida na nossa galáxia. Entendeu? Mas chega perto do Sol pra você ver o que acontece. Você morre. Porque o Sol é mau? Não. Porque ele é muito bom, né? Então, Deus vai dar uma série de especificações e de rituais para você ser cerimonialmente puro e estar perto da presença dele. A ideia de Deus o tempo todo é se aproximar do ser humano novamente. Só que para isso ele precisa dar certos cuidados para o ser humano. Então a ideia aqui do santuário é que Cristo, ele é suficiente para realizar todas as questões que o santuário apontava, desde o sacrifício até agora a expiação e purificação desse santuário, né? Então a gente precisa entender, e o santuário é figura central disso daí na Bíblia, de que Cristo ele vai ser o foco de toda a Escritura e o foco de toda a nossa santidade. E a forma como Cristo ele vai exercer a santidade de Deus, e ele anda pela terra falando o quê? Quem me vê a mim vê ao Pai. Eu sou a manifestação de Deus entre vocês. A santidade de Cristo ela é diferente da santidade do ser humano, que o ser humano adquiriu, né, Mayara? Porque o ser humano ele tinha que se precaver para não sujar a sua santidade. Jesus ele começa a, entre aspas aqui, nos sujar com a sua santidade, né? É nesse aspecto que vem a questão do contaminados pela santidade. Por exemplo, lá no santuário, você não podia tocar um defunto, você não podia tocar uma mulher com sangue, por exemplo. A mulher com sangue, ela tinha que se separar, com ciclo menstrual, né? Sim. Ela tinha que se separar do arraial, ficar lá fazendo um ritual de purificação. Você não poderia trocar em coisas doentes, por exemplo, doenças e outras coisas desse sentido. Por quê? Você ficava impuro. E aí Jesus vem e ele começa a tocar que tipo de pessoa? Justamente a isso. mulher com os fluxo contaminados. de sangue, um defunto, Leproso, a pessoa né? leprosa. Só que Jesus não fica contaminado, né? Não. Jesus não pega essas doenças, Jesus não fica impuro. As pessoas que começam a ser purificadas. Então, essa que é a ideia do santuário. É Cristo na nossa presença, ele começa a nos tornar aptos para estar na presença de Deus. Né? Por isso que João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. Né? Eu ia esperar bem. Não, é que eu até vou ficar mais eu quero fazer um comentário começa? aqui. Eu quero, em cima disso que você está dizendo, eu quero ler um texto, ou pedir para Bianca ler na versão dela, talvez, que é o que está lá em Levítico 19, verso 19. E esse texto, ele é um texto assim interessante, tem muita gente que tem dúvidas sobre ele. Porque ele é um 19, texto 19. estranho. Olha só, o que diz aqui: obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem 2 animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo 2 espécies de sementes. Não usem roupas tecidas com 2 tipos de pano. Tem gente que às vezes escreve lá na escola bíblica perguntando, não pode fazer experiência genética, tá falando dos transgênicos aí. Não. Não. A gente tem que entender o texto dentro do seu contexto. E se nós começarmos a ler Levítico 19, a partir do verso 1, nós vamos perceber que o assunto que Deus está tratando ali é da santidade. Exato, santidade na conduta pessoal. Exatamente. Então, o que ele está querendo mostrar? Como é que o seu povo, que foi chamado, né, para serem usados especificamente e exclusivamente por ele, como é que o seu povo deveria se portar agora no relacionamento com os outros povos. Então ele vai pegar a agricultura e na agricultura ele vai explicar o que era aceitável ou não aceitável nesse relacionamento interpessoal com pessoas de outras culturas e com pessoas que não acreditavam nas mesmas coisas que eles. Então quando ele pede para não misturar, é para não ter as mesmas práticas abominadas por Deus que já foram descritas por esse mesmo Deus no capítulo 18 de Levítico. Só que tem um texto que me chama tanta atenção aí, é que o que acontece? Aí ele está pedindo para não ser misturado, né? Não misturar semente, não misturar tecido, só que quando a gente vai para o contexto do santuário, essas mesmas sementes que não poderiam ser misturadas, elas são oferecidas juntas como oferta dentro do santuário. Então Deus aceita. Isso para mostrar para o povo o quê? Que o santuário é o meu reino e dentro do meu reino todos são bem-vindos. Eu estou separando vocês para vocês contaminarem as pessoas com quem eu sou. O Isaac tem uma historinha bem didática. Não é nem historinha, né? É um exemplo, né? Que a gente não tem que ser caixa d'água, né, Isaac? A gente tem que ser cano, né? Para poder espalhar isso. Arqueduto, né? Da graça e da santidade de Deus. Acho que essa que é a ideia. Eu quero ler aqui, né? Com vocês, segundo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Aqui do verso 17 em diante, Paulo está falando sobre toda a questão do zelo que a gente tem que ter, né? E do caráter de Cristo, do sacrifício que ele proporcionou. E aí no verso 17 ele vai dizer assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, essa pessoa é o quê? É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram
e eis que se fizeram novas. Então, em Cristo, Deus está o quê? Rejuvenescendo o mundo, ele está trazendo o mundo ao seu propósito original, que é aquele que a gente observa o quê? Lá no Éden 1 e 2, né? Lá no Gênesis 1 e 2, que é a história do mundo. Aí no verso 18 ele vai falar o quê? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de quê? De reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra do quê? Da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vós vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui Paulo vai colocar basicamente o que é o papel de um bom o quê? De um bom mordomo. Entendeu? Cristo ele veio e exerceu o ministério do quê? Da reconciliação. Através de Cristo, Deus consegue reconciliar o mundo consigo mesmo. Por quê? Porque a humanidade ela era revoltada contra Deus. Ninguém buscava a Deus. Não havia um justo que falasse, não, hoje eu acordei e estou a fim de me relacionar com Deus. Não, a gente só queria cada um fazer a sua própria vontade. E Cristo vem e ele exerce essa coisa como ser humano de buscar a Deus o tempo todo. Fala, olha, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade de Deus, é tudo que meu pai fala, eu faço, eu não faço nada por mim mesmo. Ou seja, essa ideia de que Adão e Eva tiveram um dia, de falar assim, não, eu vou determinar o que é certo e errado, eu vou tomar a prerrogativa divina na minha mão de fazer o que eu quiser. Cristo vem e fala assim, não, o que Deus manda eu faço, tal seja feita a tua vontade. E aí, uma vez que ele nos reconcilia com Deus, agora nós recebemos de Cristo o quê? O ministério dessa reconciliação. Então, da mesma forma como Cristo sai por aí contaminando as pessoas com sua santidade, purificando o leproso, ressuscitando o morto, a mulher lá do fluxo, agora nós estamos nesse ministério de reconciliação. Agora a gente sai por aí falando assim, olha, volte-se para Deus, volte-se para Deus. E aí você falou um ponto importante. Eu vou sair por aí contaminando as pessoas, não com a minha santidade, porque eu não tenho, com a santidade de Cristo. Ou seja, você reflete o caráter dele, é tudo dele, né? Como ele foi a expressão máxima do caráter de Deus em forma humana, agora nós somos chamados por Deus, por isso que o primeiro verso fala sobre isso, que Deus nos chama, né? Nós somos convidados, convocados por Deus para sermos a expressão também do seu caráter. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele fôssemos nos tornados santos, para que nele. Então a ideia de Cristo, do santuário, de qualquer doutrina que a gente tem, seja na igreja adventista, seja na tua igreja, que pode ser uma outra denominação, você tem que fazer uma avaliação séria para saber se a sua doutrina não está ligada a Cristo. Porque se Cristo não é a finalidade da tua doutrina, a tua doutrina ela pode ser espúria. E muitas vezes, dentro da própria igreja adventista, por exemplo, por mais que eu acredite que elas sejam cristocêntricas, às vezes a nossa interpretação de determinadas doutrinas não apontam para Cristo. Sim. Não a doutrina em si, a nossa interpretação e a ação dela. Então a gente precisa avaliar, porque ela pode deixar de ser uma doutrina e se tornar uma heresia, se ela não está levando a gente Isso é pra tão Cristo. importante que lá em João 7,17 diz que isso vai mostrar se nós conhecemos a Deus ou não. Aqui no nosso guia de estudo, traz uma citação da Ellen White, que eu achei bem legal, no livro Parábola de Jesus, a santificação do ser pela operação do Espírito Santo, ou seja, não é minha, é uma operação, é algo que está em mim. Ela é implantação da natureza de Cristo na humanidade. A religião do Evangelho é Cristo na vida. Ponto, acabou. A gente pode terminar o episódio aqui. Exatamente, a religião do Evangelho é Cristo na vida. Essa é a expressão máxima do caráter de Cristo em nós, né? A gente reflete a imagem dele e vive essa religião através de Cristo na nossa vida. Não, e o final dessa citação é muito importante, porque ela vai colocar o quê? Os princípios do evangelho não podem estar desligados de nenhum setor da vida diária. É 360. É 360. A gente já comentou muito isso aqui, né? Não, essa aqui é minha parte espiritual, essa aqui é minha parte secular. Não existe essa dicotomia no reino de Deus. Todos os setores da nossa vida precisam estar ligados ao evangelho. E a gente, como cristão, muitas vezes, como falsos cristãos, né? A gente aceita doutrinas, a gente assimila doutrinas e concorda com as doutrinas. Mas elas não influenciam a forma como nós vivemos. Isso não é santidade, entendeu? Então, se a minha vida não me aponta para Cristo, se a minha, né, o evangelho ele não me faz voltar para Cristo na minha vida diária, em cada aspecto, trabalho, relacionamento, honestidade, né? Nossa, uma vez eu tava falando com tal pessoa, tal, e aí eu falei, assim, não tô fazendo um julgamento de valor dela, porque nós cometemos esse tipo de hipocrisia todo dia. Eu tinha acabado de dar uma palestra sobre santidade, né?
pessoa entendeu lá, gostou, me cumprimentou, assim, falou que gostou demais. Mostrando justamente essa ideia de que a santidade deve afetar cada área de nossa vida, né? Aí daqui a pouco eu tô escutando, assim, atrás de mim, ela conversando com outras pessoas, falando assim, não, e tá, e aí o cara, o policial me parou, tal, aí eu falei com ele, cara, ó, 100zinho a gente libera, tal, não sei o que lá, beleza. Aí eu falei, cara, mas esse cara adorou a palestra de santidade, mas por quê? Não, porque santidade é aquilo que tem a ver com a igreja, entendeu? Eu parar por uma multa lá e adiantar 100zinho pra um policial, isso aqui é outra parte da minha vida. Então, se a gente não tem esse entendimento, a gente não vai ser bons mordomos, porque o mordomo, ele vive exclusivamente pro seu senhor. Muito bem, final de mais um episódio. Eu acho que tinha bastante coisas acabou ainda. mesmo? Acabou Poxa mesmo. vida, nem falamos das Tem mensagens angélicas. 7, 6, Vai chegar o momento 5, para isso. 4, 3, 2, 1, Isaac. Acabou o nosso Acabou. tempo. Olha o tempo que você perdeu. Pois é. Dava pra você explicar ainda alguma outra coisa. Mas fica pra semana que vem. Fica. Isaac. Eu A gente deixo você retoma semana falar que vem. mais. Muito A gente bem. começa assim. Final de mais um episódio. Obrigada demais pela sua participação. Espero que você tenha compreendido aqui o que a gente discutiu, pelo menos nesses 25, 26 minutos. Semana que vem a gente tá de volta, se Deus assim permitir. Tchau, Isaac. Tchau. Tchau, Maiara. Bia. Valeu, Renatinho. Até semana que vem.